Amigos da Rádio Fraternidade, abraço fraterno a todos os ouvintes e as nossas saudações em Jesus. Eu, Hélio Dias e Lenice Varanda, iniciamos hoje mais um programa na sua Rádio Fraternidade. Programa Vultos do Espiritismo. Vamos homenagear as grandes figuras do Espiritismo no mundo e no Brasil, personalidades fundamentais na decodificação de nossa doutrina espírita e sua divulgação. A contribuição destas personalidades para o planeta Terra e o mundo espiritual reforçam a nossa convicção. A terceira revelação de Cristo é a porta para a grande renovação de nossa constelação crística. O programa será em capítulos semanais, apresentando a vida e obra dos grandes mestres do Espiritismo. Ave Cristo para os grandes vultos do cristianismo. Biografia de Leon Denis, uma série da vida e obra de Leon Denis em capítulos semanais. A educação, sabe-se, é o mais poderoso fator de progresso, pois contém em germen todo o futuro. Mas, para ser completa, deve inspirar-se no estudo da vida sob suas duas formas alternantes, visível e invisível, em sua plenitude, em sua evolução ascendente para os cimos da natureza e do pensamento. Capítulo 3. Viagens educativas de Leon Denis na divulgação da doutrina espírita. Sendo uma sociedade a relutante das forças individuais, boas ou más, para se melhorar a forma dessa sociedade, é preciso agir primeiro sobre a inteligência e sobre a consciência dos indivíduos. As viagens eram para ele uma fonte de alegria e de aprendizado. Em França e no estrangeiro, aproveitava as oportunidades que poderiam enriquecer materialmente o patrão, sem desprezar tudo o que poderia contribuir para o conhecimento próprio. Interessavam-lhe as praças, os monumentos, o povo, os hábitos, os costumes e a meditação entre os velhos caminhos das montanhas. Delicia-se com os bosques, com os rios e os lagos. Estas longas horas de meditação solitária no seio da natureza conduziram-no a uma mais completa compreensão de Deus. Em 1880, pelas cidades e vilas que percorria por força de seus afazeres profissionais, pronunciava conferências e fundava círculos e bibliotecas populares. É incalculável o número de conferências por ele proferidas em França no propósito de propagar a Liga de Ensino, fundada por Jean Massé. Na Argélia, onde esteve várias vezes em serviço, também desenvolveu uma intensa atividade de divulgação doutrinária. No ano de 1882, marca, em realidade, o início do seu apostolado, durante o qual teve que enfrentar sucessivos obstáculos, o materialismo e o positivismo que olham para o espiritismo com ironia e risadas, e os crentes das demais correntes religiosas que não hesitam em aliar-se aos ateus para o ridicularizar e enfraquecer. Leon Denis, porém, como bom paladino, enfrenta a tempestade. Os companheiros invisíveis colocam-se ao seu lado para o encorajar e exortá-lo à luta. Coragem, amigo, diz-lhe o espírito de Jean. Estaremos sempre contigo para te sustentar e inspirar. Jamais estarás só. Meios ser-te-ão dados em tempo, para bem cumprires a tua obra. Neste programa, o companheiro de ideal espírita, William Jacó, nos oferece um panorama geral da obra literária de Leon Denis. William, faça um comentário para cada principal obra de Leon Denis. Qual o foco principal de cada estudo? Falaremos inicialmente do Porquê da Vida, que que é uma obra em que Denis consegue, em poucas e belas páginas, é um livro bem objetivo,
resumir tudo o que realmente significa a própria vida e é o que devemos realmente valorizar. Este pequeno livro foi o responsável por despertar e tornar espírita o saudoso Deolindo Amorim, grande escritor e orador espírita de meados do século XX. Mas a primeira grande obra de Denis, foi publicada no ano de 1890, é o livro Depois da Morte, que foi o responsável por despertar o espiritismo, nada mais nada menos que Eurípides Barçanufo, que após ler esse livro ininterruptamente, afirma: este livro é um monumento. Então a importância desta obra para o movimento espírita é imensurável pelo consolo e pelo esclarecimento que ela nos traz, porque é uma obra completa, em que Leon Denis aborda aspectos históricos, científicos e filosóficos sobre a imortalidade da alma, mas culmina com um aspecto moral na última parte, falando do caminho reto, que é o que devemos ter em busca da plenitude. Impossível não se esclarecer e se consolar ao ler este livro. Uma outra grande obra, O Problema do Ser e do Destino, um livro que desperta a razão e a emoção ao lê-lo, pois Denis, com sua linguagem incomparável, fala dos maiores problemas que afligem a humanidade de uma maneira tão clara e suave que encanta todos aqueles que completam a leitura deste fantástico livro que encerra com Denis abordando sobre as potências da alma. Outro livro, chamado Cristianismo e Espiritismo, uma obra que nos ajuda a compreender e a entender que dentro do cristianismo oficial, pouco se tinha e se tem do Cristo verdadeiro, do Rabi da Galileia. Então Denis, sem meias palavras, fala dos absurdos cometidos pela Igreja Romana, explica de um modo racional a irracionalidade dos dogmas e mostra que mesmo a Igreja combatendo o Espiritismo ferozmente na sua época, houve ao longo de toda a sua história membros do clero católico que compartilhavam de algumas ideias espíritas. Um livro que nós super recomendamos e indicamos a todos aqueles que ainda têm dúvidas sobre algumas práticas, alguns dogmas que foram nos ensinados aí ao longo de séculos que passamos por outras religiões. Uma outra obra fantástica de Denis é O Grande Enigma. E aqui eu peguei uma frase de Divaldo Franco em uma de suas palestras, quando ele diz que O Grande Enigma, obra de Leon Denis, é uma das obras mais notáveis da filosofia contemporânea sobre Deus. Então, meus amigos, fica a frase de Divaldo Franco, porque é uma obra que emociona os leitores atentos aos detalhes e à linguagem poética de Denis, quando ele aborda, por exemplo, sobre a montanha, sobre a floresta, o mar, vem trazer ali algumas ideias fantásticas sobre a imortalidade da alma, reencarnação, universo, Deus. Então é uma obra super recomendada também. Um outro livro que Denis tinha um grande carinho é o livro Joana d'Arc, Médium. Quando Denis reúne informações, seja através da leitura de artigos, livros e tudo que se referia à heroína francesa. E até mesmo o que ele próprio ouvia de Joana d'Arc em espírito durante as reuniões mediúnicas que participava. Uma obra que nos inspira a abnegação para o bem maior, a coragem diante das adversidades e a fé na vida futura. Um outro livro importantíssimo para nós espíritas é o No Invisível, obra indispensável para todo médium e dirigente de grupo mediúnico, mas de leitura igualmente importante para todo aquele que queira se inteirar mais sobre um assunto tão delicado que é a mediunidade e que Denis aborda com tanta propriedade e tanta sabedoria. Mas a última obra de Denis, aquilo que eu considero o canto do cisne, foi O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Denis termina este livro 12 dias antes de seu desencarne, mas mostrando a altivez de seu pensamento, que, auxiliado pelo espírito Allan Kardec, conclui aos 81 anos de idade essa obra fabulosa, que contribui para manter acesa a chama do celtismo. Nesta obra, Leon Denis, com muita propriedade, escreve sobre o povo celta e os druidas, obra valiosa para quem queira se aprofundar no assunto, e contém também várias mensagens do espírito Allan Kardec. Chegamos ao final do programa
Vultos do Espiritismo, com Hélio Dias e Lenice Varanda, apresentando a série Vida e Obra de Leon Denis. Voltaremos na próxima semana com o 4º capítulo da série Vida e Obra de Leon Denis. Capítulo 4, Mentores Espirituais de Leon Denis. Uma boa semana a todos vocês e Ave Cristo em nossos corações.